Eu vi o meu pai assinar os papéis que me roubaram o lar, o sorriso dele largo como se estivesse a selar um pacto com o diabo disfarçado de família. A minha mãe, ao lado, contava as notas com dedos ávidos, sussurrando que era pelo bem maior, enquanto o meu irmão, o filho dourado, brindava já ao futuro com o copo de porto que devia ser meu. E eu? Eu ri baixinho, porque naquele momento jurei que um dia eles implorariam aos meus pés, e eu lhes daria o que mereciam, o silêncio de uma porta fechada para sempre. O sol de Lisboa batia impiedoso nas janelas da velha casa em Alfama, aquela que herdara da avó, com as suas escadas íngremes e o cheiro a jasmim que subia das ruas empedradas. Eu tinha 28 anos, acabara de voltar de um estágio em Barcelona, cheia de sonhos de abrir uma pequena galeria de arte no resto-chão, transformando as paredes caiadas em telas vivas. A casa era o meu refúgio, o único pedaço de estabilidade numa vida de gig economy e noites a desenhar até o amanhecer. Mas os meus pais, os meus pais. Eles sempre viram o mundo como um banquete onde o meu irmão comia primeiro, e eu limpava as sobras. Tudo começou com uma conversa inocente, ou assim me fizeram acreditar. Era uma tarde de verão, o ar carregado de sal do Tejo, e eu chegar à casa de malas na mão. O meu irmão, o Tiago, o eterno favorito, anunciara o noivado com a Inês, uma rapariga de família abastada de Cascais, mas com exigências que faziam curar os noivos de novela. Um casamento na Quinta da Regaleira, amor, dissera ele ao telefone, a voz cheia de excitação. Os meus pais, reformados precários, com a pensão que mal cobria o pão e o vinho tinto, viram nisso o fim do mundo, ou o começo do inferno financeiro. Eu entrei na cozinha, onde a mesa de carvalho rangia sob o peso de faturas antigas. A minha mãe, com o seu avental florido e os cabelos grisalhos presos num coque apertado, serviu-me uma fatia de bolo de bolacha, o seu gesto de boas-vindas eterno. Filha, que bom que voltaste. Temos saudades. O meu pai, sentado ao jornal desportivo, ergueu os olhos por cima dos óculos, o bigode tremendo como se guardasse um segredo. Sim, sim. E agora, com o Tiago a casar. Precisamos de ti aqui, unida à família. Eu ri, achando que era o habitual drama. Mas na noite seguinte, durante o jantar, bacalhau à Brás, o prato que a minha mãe fazia para momentos importantes, eles largaram a bomba. A casa, Mariana, disse o meu pai, cortando o peixe com precisão cirúrgica. Precisamos de vendê-la. O casamento do Tiago. É o sonho dele. A Inês quer tudo perfeito, e nós, bem, nós não podemos falhar com ele. A minha mãe acenou, os olhos brilhantes. É temporário, filha. Usamos o dinheiro para o copo d'água, e depois compramos algo maior para todos. Para ti também. Eu congelei, o garfo a meio caminho da boca. A casa. A minha casa. Aquela que a avó me deixara no testamento, com uma cláusula que dizia para a neta que ama estas paredes como eu amei. Vocês estão loucos, sussurrei, o coração a martelar como o sino da Sé de Lisboa ao longe. É minha. Legalmente minha. Eu planeei tudo aqui. O Tiago, que viera de carro de Sintra só para isso, pôs a mão no meu ombro, paternal. Mana, é família. Pensa no que significa. Eu cuido de ti depois. Mas eu via nos olhos deles, não era pedido, era ordem. Dias viraram semanas de discussões, de portas batidas, de noites em que eu andava pelas ruas de Alfama, o fado das tabernas como um lamento pela minha perda. Eles consultaram advogados, os mesmos que redigiram o testamento da avó, ironicamente, encontraram uma brecha, a casa é tua, mas a família pode gerir em caso de necessidade coletiva. Necessidade coletiva. O vestido de noiva da Inês custava mais que o meu salário anual. Eu assinei, não por amor, mas por exaustão. As noites sem dormir, as lágrimas que molhavam os azulejos, o medo de perder a família inteira se lutasse. É pelo bem maior, repetiam eles, como um mantra. E assim, a casa foi vendida a um casal de estrangeiros ricos, que a transformaram num Airbnb chique, com vistas para o castelo de São Jorge. Eu saí com uma mala e 500 euros, de compensação, alugada num quarto minúsculo em Barro Alto, onde o barulho dos turistas me lembrava todos os dias o que perdera. O casamento foi um espetáculo. Eu fui, claro, de vestido emprestado, sorriso forçado. A Quinta da Regaleira, com os seus túneis iniciáticos e o poço invertido, parecia um cenário de conto de fadas negro.
O Tiago, de fraque, beijava a Inês sob o arco de rosas, enquanto os convidados, primos distantes, amigos de golfe, brindavam com champanhe francês. Os meus pais, radiantes, dançavam a valsa como se o mundo fosse deles. Vês, Mariana? Valeu a pena, sussurrou a minha mãe, apertando-me o braço até doer. Eu observava da sombra de uma estátua de pedra, o estômago revirado. Valeu a pena. Para quem? Naquela noite, sozinha no meu quarto alugado, com o som dos acordeões de rua a infiltrar-se pelas janelas, jurei vingança. Não uma vingança barulhenta, de gritos e socos, não, isso era para os fracos. A minha seria lenta, psicológica, como o vinho do Douro que amadurece nas caves escuras, ganhando corpo até explodir na boca. Eu comecei devagar, como quem planta uma semente num solo árido. Primeiro, cortei o contacto. Não respostas a chamadas, não visitas aos domingos para o arroz de pato da mãe. O meu telefone vibrava com mensagens. Mariana, o que se passa? Somos família. Eu lia, mas não respondia. Deixava-as fermentar, como o medo que crescia neles. Trabalhei dobrado, turnos na galeria de arte em Chiado, noites a pintar quadros sombrios de casas vazias e famílias partidas, vendendo-os online para colecionadores anónimos. O dinheiro pingava, gota a gota, mas era meu. Puro. Sem o cheiro de traição. 6 meses depois do casamento, o primeiro sinal de rachadura. O Tiago ligou, a voz trêmula pela primeira vez na vida dele, mana, a Inês. Ela está grávida. Vem cá celebrar. Eu ri para mim mesma, imaginando o pânico dos pais com mais uma boca para alimentar. Parabéns, respondi por mensagem, curta e fria. Mas estou ocupada. Ele insistiu, mas eu bloqueei o número. Deixei que o silêncio falasse por mim. Enquanto isso, mergulhava na minha nova vida. Aluguei um estúdio pequeno em Moraria, bairro de imigrantes e fado genuíno, onde as paredes ecoavam histórias de perda como a minha. Aprendi a tocar viola baixa nas noites livres, as cordas grossas a vibrarem sob os meus dedos calejados, como veias expostas. Pintava não só para vender, mas para exorcizar, telas de pais a devorarem os filhos, de irmãos a coroarem-se reis sobre ruínas. Um galerista de Porto viu o meu trabalho numa exposição online e ofereceu uma mostra solo. É cru, Mariana. Real. As pessoas sentem. Os meus pais, claro, descobriram pelo jornal local. Uma amiga comum mandou uma foto da primeira página. Filha de Alfama conquista Porto com arte visceral. A chamada veio imediata, o pai a tossir como se o fumo do cachimbo o sufocasse. Mariana, que orgulho. Vem a casa. À nossa casa, agora em Cascais com o Tiago. Jantamos todos. A nossa casa, a deles, trocada pela minha. Eu recusei, educada. Obrigada, mas estou bem sozinha. A vingança ganhava forma. Pesquisei, devagar, como uma caçadora no nevoeiro do Tejo. Descobri que o casamento do Tiago fora financiado não só pela venda da casa, mas por um empréstimo disfarçado aos avós da Inês, que agora cobravam juros com usura de banqueiro. A Inês, a princesinha, gastara fortunas em joias e viagens de lua de mel às Maldivas, enquanto o Tiago, sem emprego fixo, vivia de projetos que nunca vingavam. Os meus pais, coitados, vendiam joias da mãe para tapar buracos. Eu sorria nos espelhos rachados do meu estúdio, traçando planos. Encontrei um advogado em Lisboa, discreto, especialista em heranças e fraudes familiares. Há irregularidades na venda, disse ele, folheando papéis amarelados. A cláusula da avó era inquebrantável. Podíamos contestar. Mas não o fiz. Ainda não. Deixei que o veneno se espalhasse devagar. Em vez disso, comecei a enviar prendas anónimas, uma garrafa de vinho do Porto Fino para o aniversário do pai, com uma nota, para quem sabe o valor das coisas antigas. Uma pulseira de prata para a mãe, gravada com família acima de tudo, irónico, não. O segundo golpe veio no Natal. Eu estava em Porto para a exposição, o salão cheio de gente de casacos de lã e copos de gin tónico. O meu telefone tocou, número desconhecido. Era a Inês, voz doce como mel envenenado. Mariana, precisamos de falar. O bebê. É gêmeos. E o Tiago, ele anda estressado com as finanças.
Os teus pais estão a vender tudo. Eu pausei, o copo na mão, vendo as luzes da cidade refletirem no Douro lá embaixo. Sinto muito, disse. Mas eu vendi a minha casa por vocês. Agora, lidem com isso. Ela choramingou, mas eu desliguei. Naquela noite, vendi 3 quadros por 15.000 euros. O suficiente para comprar um apartamento modesto em Gaia, com vista para o rio. Mas não comprei. Guardei. Para o dia em que eles caíssem. O ano novo trouxe o caos que eu previa, como o swell que quebra nas praias da costa da Caparica. Recebi uma carta registada, selo de Sintra, a caligrafia trêmula da mãe: filha, volta. Estamos perdidos. O Tiago e a Inês separaram-se. Ela levou tudo, até o anel. Eu reli, o papel tremendo nas minhas mãos, não de pena, mas de triunfo amargo. Separaram-se. Depois de 9 meses de gravidez fingida ou real, não importava. A Inês, com o seu ego inflado como as velas de um iate em Cascais, fugira para a Espanha com um amante mais rico. Eu não respondi à carta. Em vez disso, voei para Lisboa num avião low cost, o coração batendo ao ritmo das turbulências. Caminhei pelas ruas de Alfama, agora irreconhecíveis com luzes LED nos antigos lampiões, turistas a pousar para selfies onde outrora eu sonhara. A minha casa, não, a casa que fora minha, estava vazia, os novos donos ausentes. Entrei pelo jardim, a chave que ainda guardava do tempo da avó. O ar cheirava a mofo e ausência, as paredes nuas sem os meus desenhos. Sentei-me no chão da sala, as tábuas rangendo como ossos velhos, e chorei pela primeira vez desde a venda. Não por eles, mas por mim, pela rapariga que confiara, que amara apesar de tudo. O fado de Amália ecoava na minha cabeça: estrangeira, que pena eu tenho de ti. Mas eu não era estrangeira, era atraída, a que renascia das cinzas. Dias depois, o Tiago apareceu no meu estúdio em Moraria. Magro, barba por fazer, olhos inchados como quem chora vinho barato. Mana, por favor. Os pais. Eles estão mal. A mãe teve um ataque de pânico na rua, gritando pelo teu nome. Ele estendeu a mão, suplicante. Eu errei. Fui egoísta. Mas o bebê é meu. Preciso de ajuda para a custódia. Gêmeos. Ele mencionara isso antes, mas agora soava a desespero puro. Eu servi-lhe um café forte, amargo como a minha alma, e sentei-me à frente. Conta-me tudo, Tiago. Desde o início. Ele desabafou: o casamento fora uma bolha, a Inês gastara o dinheiro da venda da casa em festas e plásticas, os avós dela cobravam agora com advogados vorazes. Os pais hipotecaram a casa em Cascais, a nossa casa, e perderam-na também. Agora, viviam num apartamento minúsculo em Oeiras, com o pai a trabalhar de porteiro num hotel, a mãe a costurar para vizinhos. Eu pensei que era o sonho, murmurou ele, a cabeça entre as mãos. Mas destruí tudo. Incluindo-te. Pela primeira vez, vi remorso nos olhos dele, aqueles mesmos que brilhavam no altar. Eu podia perdoar, abraçá-lo, ser a irmã salvadora. Mas o ódio, esse vinho envelhecido, pulsava mais forte. Vai embora, Tiago, disse calmamente. E diz aos pais que eu sei onde estão as brechas legais. Mas não vou ajudar. Ainda não. Ele saiu, curvado, e eu liguei para o advogado. Prepara os papéis para contestar a venda. Quero a casa de volta, ou o equivalente. Não pelo dinheiro, mas pelo simbolismo. A vingança não era só financeira, era psicológica, um espelho que os forçava a verem o monstro que criaram. Enquanto isso, a minha arte explodia. A exposição em Porto levara convites para Londres, mas eu recusei. Fiquei em Portugal, raízes profundas como a sobreira no Alentejo. Pintei uma série nova, heranças roubadas, quadros de famílias partidas em tons de ocre e sangue, vendendo por milhares. Jornais escreviam: Mariana Costa, a voz da traição geracional. Os meus pais liam, eu sabia, porque as chamadas pararam. Silêncio total, o meu veneno preferido. A primavera chegou a Lisboa com chuvas torrenciais, lavando as ruas como lágrimas não choradas. Eu estava no estúdio, pincel na mão, quando o sino tocou. Era o meu pai, sozinho, chapéu na mão,
o casaco poído como as suas desculpas antigas. Mariana, disse, a voz rouca de noites sem sono. Deixa-me entrar. Só 5 minutos. Eu hesitei, o coração uma batalha entre ódio e o laço sanguíneo que teimava em puxar. Abri a porta, o cheiro a tabaco e saudade invadindo o espaço. Ele sentou-se na cadeira improvisada, uma caixa de tintas, e olhou para os quadros nas paredes, retratos distorcidos de uma família que ele reconhecia demasiado bem. São nós, não são. Tu, a pintar a dor que causamos. Eu cruzei os braços, encostada à janela que dava para o Tejo cinzento. Não é dor, pai. É verdade. Vocês venderam-me por um vestido branco e um banquete. Agora, o que queres? Dinheiro. Absolvição. Ele engoliu em seco, os olhos vermelhos. A tua mãe. Ela está no hospital. Problemas no coração. O médico diz stress, mas é culpa. Culpa nossa. Pausa, o tic-tac do relógio como um coração mecânico. E o Tiago, ele. Tentou acabar com tudo. Pílulas, na banheira. Eu cheguei a tempo. As palavras bateram como ondas no cais das colunas. O meu irmão, o invencível, quebrado. Eu devia sentir pena, mas o que veio foi uma fúria fria, calculada. E agora imploram-me. Depois de me deixarem na rua. O pai chorou então, lágrimas grossas como o vinho de mesa que bebíamos nas festas de família. Eu pensei que era pelo bem dele. O Tiago sempre foi fraco, precisavas de ser forte por nós. Mas errei. Errei feio. Ele estendeu uma carta amassada, da avó, eu avisei, filho. A casa é dela. Não toques. Ele lerá, ignorará, pelo bem maior. Eu peguei na carta, os dedos tremendo. Sai, pai. Diz à mãe que reze por ela. Mas não venhas mais. Ele saiu, ombro curvado, e eu tranquei a porta, o peito apertado. Naquela noite, não pintei. Caminhei até ao bairro alto, entrei num tasco de fado, e ouvi uma cantora com voz de navalha, gaivota, leva a minha alma para longe. Bebi até o mundo girar, e no dia seguinte, contatei o advogado. Acelera os papéis. Quero justiça. A contestação legal foi um furacão discreto. O casal que comprara a casa em Alfama recebeu a notificação. Irregularidades na transação, devolução ou compensação. Eles, furiosos, processaram os meus pais como intermediários. O escândalo rebentou nos jornais locais. Família Lisboeta em tribunal por herança roubada. Fotos granuladas do pai a entrar no tribunal de Lisboa, a mãe pálida ao lado. O Tiago, agora sob custódia dos serviços sociais pelos gêmeos, sim, eram reais, deixados pela Inês, via-se arrastado para depoimentos. Eu lia tudo do meu novo apartamento em Gaia, comprado com as vendas de arte, vista para o Douro como um bálsamo. Mandava flores anónimas ao hospital da mãe, força. A família cura. Mas o cartão era assinado, a filha esquecida. O pai ligava de números bloqueados, mensagens de voz entrecortadas, perdão, Mariana. Volta. Eu ouvia, apagava, e continuava a pintar. A série Heranças esgotou em Milão, convites para palestras em Coimbra. Eu era a voz da resiliência portuguesa, a mulher que transformava traição em ouro. Mas à noite, sozinha, o espelho devolvia uma estranha, olhos duros, sorriso cortante. A vingança consumia-me tanto quanto os consumia. Era justo. Ou estava a tornar-me como eles? O verão de 2026 trouxe o calor sufocante do Alentejo até ao norte, e com ele, o clímax do meu plano. O tribunal decidiu a meu favor, a venda anulada, compensação de 200 mil euros pela casa em Alfama, mais danos morais. Os meus pais, arruinados, tiveram de declarar falência. O pai perdeu o emprego de porteiro, quem quer um homem com escândalo familiar. E a mãe, saída do hospital com um pacemaker, costurava agora em casa, agulha a furar tecidos como furava a minha memória. O Tiago, o pobre coitado, ganhara a custódia parcial dos gêmeos, mas vivia num quarto alugado em Sintra, trocos de entregas de Uber para mamar. Ele escreveu-me uma carta longa, manuscrita em papel pautado. Mana, eu vejo agora. Fui o egoísta,
O ladrão de sonhos. Os miúdos perguntam pela tia, e eu não sei o que dizer. Perdoa-me, ou pelo menos, deixa-me ver-te. Anexar a fotos, 2 bebés rechonchudos, olhos como os meus, inocentes no caos que criáramos. Eu reli a carta no terraço do meu apartamento, o dor a brilhar como ouro líquido ao pôr do sol. Perdoar. A ideia picava como ortigas. Em vez disso, contratei um detetive privado, discreto, ex-polícia de Braga, para vigiar. Descobri que o Tiago namoriscava com uma vizinha, uma forma de fuga, a mãe via um terapeuta em Oeiras, pagando com pulseiras vendidas, o pai bebia mais, conversas em bares sobre a filha que nos odeia com razão. A vingança final, reuni-os. Enviei convites formais, carimbados como de tribunal, audiência familiar. Galeria de Arte, Chiado, 15 de agosto, 18 horas. Assinado Mariana Costa, herdeira. Eles vieram, claro, o pai de táxi partilhado, a mãe de autocarro, o Tiago com os gêmeos ao colo, choramingando. A galeria estava vazia, exceto por uma exposição especial, o preço da família. Quadros meus, enormes, iluminados por spots quentes, o altar do casamento com sombras de chaves de casa, a mesa da cozinha com papéis de venda rasgados, retratos deles 3, envelhecidos, suplicantes. Eles entraram, boquiabertos. Mariana, gritou a mãe, correndo para mim. Mas eu ergui a mão, voz firme como o granito do Porto. Bem-vindos à verdade. Sentem-se. Guiou-os a cadeiras, e comecei o tour. Este é o dia em que venderam o meu futuro por um banquete. Aqui, as noites que passei sozinha, enquanto vocês brindavam. E isto? Apontei para o quadro central, eles de joelhos, é o agora. Implorando. O pai soluçou. Basta, filha. Nós erramos. Toma o dinheiro, a casa, tudo. Só. Volta. O Tiago, lágrimas nos olhos, estendeu os gêmeos. Tia, eles precisam de ti. A mãe ajoelhou-se, literalmente, o vestido amarrotado. Eu amo-te, Mariana. Sempre amei. Fui fraca. Eu pausei, o ar pesado como fada em igreja. O ódio, esse companheiro fiel, vacilou. Vi neles não monstros, mas humanos, frágeis, como eu. Vocês escolheram, disse. Agora, eu escolho. Ajudarei os miúdos, escola, roupas. Mas vocês? Vivam com isso. Aprendam. Entreguei cheques, 50.000 para o Tiago, 20.000 para cada um. Não perdoamento. Reparação. Eles saíram, aliviados mas partidos, e eu fechei a galeria, o eco dos passos como um adeus. Outono pintou o dor de tons avermelhados, como feridas cicatrizando. Eu comprara de volta a casa em Alfama, restaurando-a devagar, azulejos novos, mas com padrões antigos, um estúdio no sótão para pintar, jardim com jasmim revivido. Os turistas passavam, mas agora era minha, santuário, não prisão. O galerista de Porto oferecera parceria, e eu viajava entre cidades, voz em podcast sobre arte e trauma familiar, sempre anónima nos detalhes pessoais. Os meus pais mudaram-se para um teu em Linda a Velha, modesto mas limpo. A mãe ligava semanalmente, voz suave, o jantar foi bom hoje. Feijoadinha. Não pedia nada, só partilhava. O pai enviava fotos de passeios no Tejo, o cachimbo apagado. Sinto falta das tuas risadas, filha. O Tiago, estabilizado com um emprego em call center, trazia os gêmeos aos domingos, visitas supervisionadas, no jardim da casa. Eles riam, chamavam-me Tia Mari, mãos pegajosas de pastéis de nata. Eu brincava, mas via nos olhos do irmão o peso, obrigado, mana. Por não nos afundares. A vingança, percebi, não era destruição total, mas equilíbrio. Eu os quebrara, sim, mas o quebrar trouxera confissões, laços recosidos com fios finos. Pintava agora séries mais leves, famílias reunidas em mesas de carvalho, não rasgadas, mas inteiras. Um crítico escreveu, Costa evoluiu do rancor à redenção, arte portuguesa em essência. Numa noite de novembro, chuvosa, recebi uma carta coletiva, selada com cera como nós velhos tempos. Nós, os teus pais e irmão, pedimos perdão não com palavras, mas ações.
Deixamos-te livre. Dentro, o título da casa em Cascais, a que perderam, transferido para mim como reparação final. Eu ri, lágrimas quentes. Livre. Eu sempre fora, mas agora voava. Fechei os olhos, o som da chuva no telhado como aplausos. A família não era perfeita, nunca fora, como o fado que canta alegrias em dor. Mas no limite, humanizámo-nos. Eu, a vingadora, eles, os arrependidos. E no meio, os gêmeos, futuros inocentes.